E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só o que estava acontecendo com o carro, viu? Questão do velocímetro. O velocímetro tá aqui, né? Pode ver que ele tá trabalhando normal, 20 por hora. Vou passar a lombada, esticar mais um pouco, aumenta, diminui, ele diminui. Veja bem, tinha hora, era um defeito, só aparecia às vezes, né? Defeito intermitente. O que acontece? Às vezes eu ia aqui, que não estou agora, ó, a 40 por hora. De repente ele caía para zero. No momento que ele caía para zero, como eu percebia? Porque você não fica ligado direto no velocímetro. O carro começava a dar uma falhada, ele dava uma cortada. Quer dizer, todo esse sinal do velocímetro, ele passa pela central, né? Pelo módulo do carro. Então eu acho que ele entende que tem alguma coisa errada. Então começa a informação ficar errada e o carro não trabalha direito. Aí parei, tô no semáforo, zero, né? Ele fazia isso no zero, eu andando. Aí foi o que acontecia. De repente eu andava, parava o carro, quando eu ligava de novo, às vezes que eu saía, ele voltava a funcionar normalmente. Normalmente. Eu vou dizer para vocês algumas causas que pode ser o que foi no meio, como eu resolvi. Eu resolvi em casa. Pode ser o seu caso aí, antes de você levar para o mecânico, né? A gente pode tentar fazer isso para baratear, porque tudo é muito caro. Então a gente pode fazer o que eu fiz. Vocês podem fazer aí o que eu fiz se o seu carro estiver acontecendo isso. Vou tentar mostrar a vocês aqui por cima. É porque aqui eu tenho muita coisa do GNV. Aí tem muito chicote. Provavelmente no carro de vocês, quem for mexer não vai ter o GNV. E quem tiver, eu fiz por baixo, né? Mas como eu não tenho como ir para baixo do carro agora, tô aqui na praça, eu vou tentar mostrar para vocês o chicote do sensor, né, do velocímetro, e conector lá. Ele é isso aí, ó, conector. Aqui, ó. Ele tá embaixo desse cabo aí da troca de marcha, ó. Tá vendo ele aí? Isso aí, ó. Esse conector aí é o sensor. Aqui na ladeira de casa eu vim, botei numa rampa para mostrar para vocês que foi por aí que eu fiz a manutenção, por baixo, né? Qualquer um pode fazer isso daí, qualquer rampa ou com macaco, com segurança, né? Botar um pneu embaixo se for com um macaco. Aí eu faço aqui nessa rampa aqui da ladeira de casa. Vou mostrar para vocês aí embaixo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha ele aí, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo segurar com o celular e botar a mão lá. Ó. Ele aqui, ó. Tá vendo? Para tirar o conector é muito fácil. Tira o conector, né? Aqui, ó. E tira o sensor. Aqui tem algumas causas, ó. Esse sensor, ele trabalha em cima de um eixo aqui. Tá aqui o parafuso do eixo, né? Eu vou explicar, quando eu sair daqui de baixo, vou explicar para vocês melhor. Só quero que vocês entendam. Aqui tá o parafuso do eixo. Aqui, ó. Tá o parafuso do eixo. O parafuso do sensor é uma porca. Não sei se ela é 21, essa porca. Mas é muito fácil. Esse é o sensor do velocímetro. Quando você tirar ele, no meu caso aqui foi só o conector que estava sujo, né? Ele era um defeito intermitente, às vezes vinha, às vezes não vinha, às vezes parava, às vezes não. O que foi que eu fiz? Tirei esse conector,
Olhei o chicote, não tinha corte, não tinha nada. Limpei com o limpa-contato esse conector e voltei ele pro lugar. Voltou a funcionar, graças a Deus. Mas o que é comum acontecer? O que aconteceu comigo, que é essa sujeira, e você limpar e voltar. O sensor queimar. Esse sensor parar de funcionar, que também é fácil de trocar, né? Eu estou mostrando aqui, principalmente por baixo. Ou esse eixo, que esse parafuso que eu mostrei, aqui dentro tem um eixo que vai dentro da caixa de câmbio. Que aqui é a caixa de câmbio, né? Ele fica em cima da caixa de câmbio. Esse eixo, ele vai para dentro da caixa de câmbio e o sensor trabalha junto com esse eixo. Quando a caixa de câmbio, o carro se movimenta, que roda lá dentro das engrenagens, faz rodar esse eixo e o sensor manda a informação para o módulo. O que acontece? Às vezes esse eixo quebra, né? Esse eixo quebra. Aí você diz, eita, vai ter que tirar a caixa de câmbio e desmontar. Não, com esse parafuso que eu já mostrei do eixo, você retira ele, depois de ter retirado o sensor, e retira esse eixo. Mas você só precisa fazer isso se ele tiver quebrado. Como é que você vai saber se ele está quebrado? Você retira o conector do sensor, retira o sensor, um carro levantado, com essa roda levantada, e vai girar essa roda. Pede para alguém girar, ou até o carro em marcha, né? Se ele está levantado, a tração vai ficar solta, e você bota o dedo. Onde o sensor vai lá, você bota o seu dedo. O sensor não vai estar no lugar, né? Que você vai ter tirado o sensor, então você bota o seu dedo nesse eixo. E vai ver se o eixo roda. Se o eixo não rodar, o eixo está quebrado. Se a roda rodar, o eixo teria que rodar. Se a caixa de câmbio está trabalhando dentro, ele deveria rodar. Então se ele não rodar, é porque o eixo está quebrado. Eu fiz isso, tirei o sensor, antes de fazer a limpeza, né? Primeiro fui ver o eixo, e o eixo estava rodando. Então o eixo não estava quebrado. Isso acontece muito. E se o eixo estiver quebrado, é só pegar esse eixo, comprar e colocar. Não precisa abrir caixa de câmbio nem tirar. Entendeu? E pode ser o sensor queimado ou ele sujo, que foi o meu caso. O meu caso foi ele sujo. Então me salvou, não precisei ir para a oficina para canto nenhum. Eu mesmo fiz esse diagnóstico aqui. Agora, se não for o sensor queimado, nem o eixo, e você fizer a limpeza, ele não voltar a funcionar, aí você tem que procurar o eletricista, que deve ser no chicote, né? Dificilmente acontece alguma falha no módulo. Difícil. A maioria é sujeira, o sensor ou o eixo quebrado. Bom, tentei explicar aí para vocês o que foi que eu fiz no meu, nesse sensor de velocidade. Normalmente quando é o eixo, ele para de funcionar de vez, né? Eu fui tirar a dúvida mesmo e tirei o meu sensor e botei o dedo lá com a roda em movimento para ver se eu conseguia identificar isso, mas se ele vai e volta a funcionar, dificilmente é o eixo. Porque quando o eixo quebra, ele não vai, ele para de vez e não volta mais. O meu ficava um defeito terminante. Tem vezes que funcionava, tem vezes que não. Então o meu era só a sujeira, né? Essas três hipóteses é a mais comum. O sensor, um defeito, o sujeira ou o eixo. Aí depois vem o sinal, para chegar no sensor, que não está chegando sinal. E por último o velocímetro módulo, mas isso é raro, viu? Espero ter ajudado aí vocês, quem passar por esse problema, tente fazer isso que eu fiz, que às vezes até é uma besteira e a gente economiza dinheiro. Falou?